Então, voltando, a partir desse momento, quando nós começamos a ler a Bíblia com a mentalidade de Sião, os nossos olhos espirituais vão sendo abertos. Então, o primeiro passo para você que está chegando agora, pedir ao Pai para que você tenha a mentalidade de Yeshua. A Bíblia diz isso, Paulo diz isso em Romanos. Nós temos a mente de Cristo. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, que ele compara como edifício, né? Ele compara mesmo como um corpo, mas a mente é de quem? É de Yeshua. E Yeshua tem a mente de Sião. E é essa mente que nós precisamos pedir ao Eterno. Senhor, tira de mim toda a mente grega, toda a mente religiosa, me dê a mente de Sião, a mente de Yeshua. E o Senhor, ele começa, então, a trazer esse entendimento. Quando você vai lendo a palavra, você já vai tendo, né, um outro entendimento, as coisas começam a esclarecer diante de você, certo? Não é do dia para a noite, é um processo que nós vamos caminhando, mas nós vamos vendo que quando nós temos esse entendimento, as coisas elas começam a ganhar uma certa velocidade nas nossas vidas. E eu não estou falando de algo que alguém me contou, eu estou falando para vocês de uma experiência pessoal. O próprio Espírito Santo que foi me dando esse entendimento, porque eu orava pedindo ao Pai para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, ele começou a me dar sonhos, visões que me levavam a esse entendimento. E me levou também a estudos, pessoas que tinham esse entendimento. E nisso veio um destravar na minha vida para que eu pudesse viver a vontade de Deus. Nós já vamos entrar no estudo, mas é algo que nós sempre falamos aqui neste ministério que Deus nos confiou. Nós não somos obra do acaso, existem projetos na eternidade para cada um de nós, existem livros a respeito de cada um de nós que estamos aqui, a respeito de cada família, isso é bíblico. Está em Salmo 139, 16 e está em Salmos 47. Todos os nossos dias já foram escritos neste livro. Quando nós andamos no moedim de Deus, nos tempos determinados por Deus, começamos a ter a mentalidade de Sião, começamos a participar das festas bíblicas, andarmos, né, no calendário de Deus, o que acontece conosco? Nós começamos a viver esse projeto original que o Pai tem para nós. Amém? Então, vamos entrar agora no livro no mês de Adar. Nós já vimos que ele é o 12º mês do calendário bíblico. Esse mês nós estamos finalizando uma jornada. Para quem está caminhando conosco desde o início, nós começamos no mês de Nissan, que é o mês que vai começar agora, né, em março, no meado de março. Nós começamos esse mês... Nós começamos esse mês na Peça, fizemos uma ceia e ali fomos caminhando passo a passo dentro de todo esse calendário e agora nós estamos finalizando. Amém? Então, esse mês de Adar, ele começou no pôr do sol do dia 17/2, ele já começou, mas como eu queria muito que a Angélica desse o estudo na segunda-feira e foi, né, propício, porque hoje ela já não teria como dar, então nós estamos fazendo o estudo hoje. O mês de Adar começou, então, no dia 17/2, no pôr do sol. O 12º mês do calendário judaico. Ele simboliza o mês da alegria. E nós vamos entender por que, né, se refere ao mês da alegria. É um mês de força e transformação da tristeza em celebração, marcado principalmente pela festa de Purim, que é um marco nesse mês. Um tempo onde a tristeza do povo judeu estava decretado, né, morte sobre os judeus, e aquele decreto foi revogado, se transformando um tempo de dança, de festa, de alegria, e é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas para quem com entendimento entrar nesse portal. Biblicamente, é um mês em que a sorte do povo judeu se inverteu, escapando da destruição planejada por Ramã no livro de Esté. Significado da palavra Adar. Adar está relacionado à palavra hebraica Adir, que quer dizer força ou poder. Daqui a pouquinho nós vamos ver na Bíblia aonde está relacionado esse mês de Adar, para vocês terem entendimento que o que nós estamos falando está na palavra, referindo-se à força espiritual do povo judeu nesse período. Então, Adar
ele foi o último mês que o povo judeu passou no Egito antes do Êxodo, antes da travessia do povo do Egito para a terra prometida, né, a caminho da terra prometida. Esse mês foi o mês de Adar. Então é um mês de travessia, é um mês de alegria, é um mês de festa. Os inimigos do povo hebreu ficaram para trás e o Senhor entrega ali a vitória. A alegria de Adar é tão grande, em parte porque serve como abertura de uma alegria ainda maior, os milagres da Páscoa. Né? Foi nesse mês aí que começa o calendário bíblico. O povo, então, atravessa ali o Mar Vermelho no último mês de Adar, e ali o Senhor, então, ele dá uma ordem dizendo, a partir de agora, no primeiro mês bíblico, a partir de agora, o próximo é o primeiro mês bíblico, é o mês em que, no dia 14 de Nissan, irá comemorar Pessa. Pessa é o quê? Passagem. Então, não sei se vocês entenderam. Deus determina que o próximo mês seria o primeiro mês do calendário bíblico, o mês de Nissan, onde no dia 14 de Nissan comemoraria Pessa. No próximo mês nós vamos falar mais sobre isso e vamos trazer as referências bíblicas, para não ficar tão extenso o estudo de hoje. Então, o Purim ele é celebrado no 14º dia de Adar, o dia festivo, e comemora a metamorfose da aparente má sorte dos judeus, como pensava Ramã para boa. Nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre essa data. A festa de Purim, ela assinala o ponto alto da alegria do ano inteiro, o júbilo que quebra todas as barreiras. Amém? Então, o mês de Adar é um mês de comunicação eloquente, né? Um momento para entrar no modo de celebração, de terminar certas temporadas de nossas vidas. Muitos de nós nunca comemoramos os finais. Há uma identidade para cada um de nós ligada ao mundo invisível, não ao natural. Alguns de nós nunca usam nossa identidade no sobrenatural. Nós apenas ficamos no natural. E nós precisamos lembrar que nós somos seres o quê? Espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais, porque nós somos espírito, alma e corpo. Nós recebemos uma alma onde estão as nossas emoções, o corpo, né, onde ele leva aqui o nosso espírito e nossa alma. Então, nós somos seres espirituais, mas muitas vezes ficamos apenas no natural. Não passe pela vida dizendo, eu só quero ser prático. Tudo que isso significa é que você quer ser aceito e conformado pelo padrão do mundo. Descubra a sua identidade no mundo espiritual. Aqui uma chave. Nós precisamos descobrir a nossa identidade no mundo espiritual. Qual o chamado, qual o propósito que Deus tem para nós, quem nós somos no âmbito do espírito. Veja como o Senhor está se conformando você pelo Espírito. Identifique e ative seus presentes. Não tente ser algo que você não é. Cada um de nós temos uma essência. Cada um de nós temos um chamado. Então, eu não posso querer ser igual a maior pregadora do mundo. Eu não posso querer porque Deus me chamou com um propósito. Deus te chamou com um propósito. E nós, no reino, precisamos descobrir qual é a nossa identidade. Para que nós somos chamados. Muitas vezes nós estamos ocupando um chamado que não é nosso. E aquilo se torna um peso, se torna frustrante para nós, porque nós ainda não identificamos a nossa identidade. Os demônios conhecem a identidade que está escrita em nós. Ele sabe o chamado e por isso ele trabalha tanto para nos impedir de nós conhecermos a nossa identidade. Então, este é o momento de nós nos tornarmos quem somos destinados a ser pelo Espírito Santo. Esse é o maior papel do Espírito Santo, nos conduzir ao nosso destino profético, mostrar a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, para que nós fomos chamados. Muitas vezes passamos uma vida frustrada no âmbito do Espírito, porque não entendemos a nossa identidade, não sabemos quem nós somos no âmbito do Espírito, não conhecemos o nosso chamado. Quando nós estamos dentro do nosso propósito, nós nos sentimos realizados. Hoje eu fui com a Maria Luísa numa consulta e a doutora, ela é encantadora. Não tem quem entra lá que não saia assim maravilhado. E eu falei, filha, ela ama o que faz. E eu falei, eu também amo o que eu faço.
Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. É trabalhoso? Requer muita dedicação? Sim. Mas eu estou dentro daquilo que Deus me chamou. Se eu tivesse na adoração, se eu tivesse em outro lugar, eu não estaria me sentindo feliz. Então, quando nós temos a nossa identidade, sabemos quem nós somos e para que Deus nos chamou, tudo na nossa vida flui, a nossa vida profissional, nossa vida ministerial, nossa vida familiar. Sua verdadeira identidade, ela deve começar a ser refletida até o final do processo de um ano. Então, nós começamos o ano, vamos começar agora, nós estamos finalizando um ano. Quem caminhou conosco já tem o entendimento. Eu louvo a Deus por muitos testemunhos, muitos que me procuraram falando, pastora, como eu cresci, como eu amadureci, hoje eu entendo o meu chamado, hoje eu entendo porque eu estou passando por isso, porque vieram essas lutas, essas dificuldades, porque na área que a pessoa é provada é a área que Deus vai usar. Então, sua verdadeira identidade deve ser começada a ser refletida até o final do processo de um ano. Não seja legalista nisso, mas você deve entender que Deus tem ciclos no reino da terra para extrair sua identidade. Cada ciclo que nós passamos é para extrair a nossa identidade. O que está em seu espírito será refletido fisicamente, meus queridos. O que está no seu espírito vai ser refletido fisicamente. Então, esse é um tempo onde a sensação de riso, nesse mês de Adar, né? A sensação de riso, alegria abundante, luz, entrando na escuridão, são características deste mês. Seja qual for a escuridão ao seu redor, ria e observe Deus permear a atmosfera. A luz pode permear a escuridão e a esterilidade pode quebrar. Este é o mês em que seu medo deve rir. Deus ordenou um tempo para o medo rir. Então, Adar é um mês para erradicar a depressão, e vocês vão entender por que eu estou falando aqui sobre depressão, porque o trono opositor deste mês é o Leviatã, que trabalha justamente nessa área, para que a fé possa penetrar em seus processos de pensamento. Todos nós temos raiz de depressão e desespero em algum grau, mas podemos superar essas raízes com a alegria da alegria. Tire o manto de peso e durante este mês de Adar, coloque vestes de louvor. Amém? Então, isso foi uma explanada para nós conhecermos um pouquinho sobre o mês de Adar. Todo mês de Adar, meus queridos, tem uma letra hebraica. A letra hebraica, ela é a letra da criação. Foi ela que foi criado tudo. Ela emana de Yeshua. Yeshua emana essas letras, as 22 letras hebraicas. E elas não são apenas letras, elas são anjos, que são ministros. Então, cada mês é liberado um ministro da criação, do Haja de Deus, para trabalhar em favor dos seus filhos. Olha que forte. E quando nós não temos entendimento das festas bíblicas, nós não temos entendimento do calendário bíblico, nós não nos apropriamos do que é nosso por direito. Porque Deus nos entregou, meus queridos, para nós sermos abençoados. Quantas promessas de bênçãos tem na palavra de Deus? Deuteronômio 28 diz que se nós obedecermos fielmente aos princípios bíblicos, as bênçãos correm atrás de nós e nos acompanham. E como nos acompanham? Quando nós cumprimos fielmente dentro da palavra, cumprindo os princípios bíblicos, as festas, andando dentro do calendário de Deus. Então, a letra desse mês é Kuf. Ela está no Salmo 119. Eu não localizei ela aqui. Se alguém localizar ela, depois coloca aí. Porque ficou um estudo meio grande. Mas está na Bíblia. O Salmo 119, ali tem as letras hebraicas, né, e vai falando de cada uma delas. Então, essa é a letra desse mês. Uns falam Kanf, outros Kuf. Em algumas traduções está escrito Kanf, outras Kuf, mas é a mesma. A letra Kuf significa macaco, o símbolo do riso no mês de Adar, segundo a expressão como macaco no rosto de um homem. Então, simboliza alegria. Tá? Esse ministro, nesse mês, ele vem trazer alegria, ele vem transformar o nosso pranto, a nossa tristeza em alegria. O portal é o portal 19, depois nós vamos fazer um estudo sobre esses portais, para vocês entenderem melhor, e a gematria é o número 100.
Lá em Mateus 3:8, fala de nós produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é um tempo, meus queridos, de arrependimento. Porque um tribunal está para ser aberto e nós podemos ter acesso a esse tribunal, que é o tribunal justamente de Purim, quando foi aberto para julgar os inimigos que se levantaram contra os judeus. O mundo espiritual, ele funciona, como eu disse, quando algo acontece naquela data, aquele portal se abre novamente naquela mesma data, e nós temos acesso às mesmas bênçãos, quando nós temos entendimento. Então, nós precisamos, é fundamental o entendimento do que são as festas bíblicas, a finalidade de cada uma, os meses bíblicos, as bênçãos que estão sobre aquele mês, os ministros, que são as letras hebraicas, para que nós não venhamos fazer como um rito, como nós fazíamos quando estávamos presos na religião. Fazíamos porque falava que tinha que fazer, mas nós fazíamos sem entendimento. E o que nos liberta, meus queridos, é o conhecimento. O que nos liberta é o entendimento. Então, é um tempo de se dedicar ao conhecimento, é um tempo de se dedicar ao entendimento. E para aqueles que estão chegando agora, nós... 100, Fernanda. Para os que estão chegando agora, o Ministério Apostólico, ele funciona da seguinte forma. A gente passa para vocês, né, ensina vocês, mas vocês é que vão buscar um aperfeiçoamento. É orar, buscar do Senhor, jejuar, estudar, dedicar, né, livros, e a gente está aqui para poder auxiliar vocês nesse sentido, para que vocês possam adquirir um conhecimento maior e o entendimento do que vocês estão fazendo. Certo? Não é porque a pastora Ruth falou, nossa, que coisa interessante, vou fazer, não. Nós precisamos fazer tudo com entendimento. Então, esse é um tempo de arrependimento. Quando o povo, eles se viram ameaçados por Ramã, que seriam destruídos, o que eles fizeram? Foram 3 dias sem comer, sem beber, e fala que até as crianças e os idosos fizeram isso. Foi um tempo de quebrantamento, arrependimento diante do Senhor. O arrependimento, ele move a mão de Deus. Então, é um tempo de nós buscarmos ao Senhor. Nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente, né? Quando nós estivermos falando um pouquinho mais sobre Purim. Mas é um tempo de nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus para trazer à nossa memória tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o coração de Deus, para que nós venhamos confessar, para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente, para que não tenha, meus queridos, nenhuma legalidade das trevas, para que decretos das trevas venham prevalecer sobre as nossas vidas. Então, este é um tempo de arrependimento. Na palavra do Senhor fala também assim, olha, humilhai-vos na presença do Senhor para obter bênção completa. Então, nós precisamos, é um tempo de arrependimento, é um tempo de quê? De humilhação, para que nós possamos receber a bênção de 100 por 1. Depois vamos falar um pouquinho mais. A tribo desse mês é a tribo de Naftali. São 12 tribos, nós fizemos um estudo aí poderoso sobre essas 12 tribos. Nenhum de nós somos obra do acaso, como nós já falamos aqui. Cada um de nós nascemos dentro de uma determinada data com uma unção específica. Né? Um exemplo meu, eu nasci na época onde a minha tribo é a tribo de Manassés, é a unção de governo. Certo? Então, por quê? Porque Deus havia um propósito para mim. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, eu fui entendendo o meu chamado e o meu propósito. Então, cada data de aniversário, existe ali aquela tribo específica. E a desse mês é a tribo de Naftali. A bênção de Naftali. Jacó abençoou Naftali com a bênção. Naftali é um servo enviado, mensageiro, que dá expressas palavras eloquentes. As palavras eloquentes de Naftali provocam júbilo e riso aos ouvidos de todos que escutam. Ao final da Torá, Moisés abençoou Naftali. A vontade de Naftali está satisfeito. É a tribo da Fernanda. Né, Fernanda? A tribo de Naftali. E deve ter mais pessoas aí também. Então, Naftali, ele era uma pessoa eloquente nas palavras, ele era uma pessoa apaziguadora, ele tinha sabedoria nas suas palavras.
Então, geralmente, a pessoa que é dessa tribo, né, dessa época, ela também é uma pessoa apaziguadora, ela tem eloquência nas palavras, ela tem uma forma sábia de falar. Porém, esse é um mês, quando a pessoa nasce naquele mês, aquela bênção ela é constante sobre ela. Porém, nós que não nascemos nessa época, quando nós entramos nesse mês, essa bênção está sobre todos nós. Então, para aquelas pessoas que falam o que vem na cabeça, falam o que não deve, não pensa antes de falar, esse é um tempo de se apropriar dessa bênção. Senhor, que a bênção de Naftali esteja sobre mim, que eu seja eloquente nas palavras, que eu seja sábio naquilo que eu venha falar, que eu venha ser um apaziguador. Amém? E também quer dizer um tempo de riso. Raíssa também é dessa tribo. É também um tempo de riso, é um tempo de júbilo. Essas são as bênçãos dessa tribo de Naftali que nós nos apropriamos durante esse mês. Fiz um resumo, bem resumido mesmo, para não ficar tão cansativo para vocês. Então, esse é um tempo de nós nos prepararmos para ficar na vitória de Yeshua, nesse mês de Adar, e para se livrar de toda mentira e falsidade do inimigo, forçando Satanás a sair do caminho e observar as promessas de Adonai sobre as nossas vidas, sobre nossa família, nossos negócios, nossa cidade, nação, se cumprirem para a glória de Deus. Esse é um mês de nós contarmos as bênçãos do passado e olharmos para o futuro e o que está por vir, aquilo que está preparado para nós, certo? Então, nós vimos aqui sobre o calendário, nós vimos que todo mês existe a bênção da tribo, esse mês é a bênção da tribo de Naftali, nós vemos que existe um ministro que é enviado, que esse mês, né, é Kuf, que é sobre riso, é um tempo de riso, de canto, de festa, então nós aprendemos sobre isso. Mas nós vemos também que cada mês tem um trono opositor. Por quê, gente? As trevas, ela não perde tempo. Assim como tem todas essas bênçãos preparadas para nós, as trevas, ela vem com todo o ímpeto para quê? Para impedir que essas bênçãos cheguem até nós. Por isso, nós precisamos, todo mês existe um trono opositor. Desse mês está ligado a peixes, que é Leviatã. E nós precisamos conhecer para quê? Para nós não cairmos na frequência deste trono. O mundo espiritual, ele é por frequência. E é assim que o inimigo trabalha. Para quê? Para nos tirar do propósito e roubar aquelas bênçãos que Deus tem para nós. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre Leviatã e as principais características e influência deste trono. Leviatã é o deus romano Neptuno, ou Netuno, também conhecido na mitologia grega como Poseidon. Leviatã como Netuno, deus do mar e das fontes de água, filho de Saturno, irmão de Júpiter e de Plutão. Por fazer sua morada no mar, esse deus pode provocar as mais temíveis tempestades e tormentas. Fala também na nossa vida espiritual, certo? Causando tempestades e tormentas. A Bíblia descreve muito mais terrível e poderoso, ele como muito mais terrível e poderoso, pois é ao mesmo tempo serpente veloz, dragão nos ares e um peixe cruel. Quais são, então, as suas principais características de influência? Orgulho, não se submete a ninguém a nada. Quer dizer, nesse mês, esse trono de Leviatã, ele trabalha muito trazendo orgulho para as pessoas. E quando a gente fala de orgulho, não é só aquela pessoa orgulhosa, achando que ela pode, ela sabe. Mas é aquele orgulho também quando a gente fala assim, todo mundo faz, eu não, porque eu não sou capaz, eu não posso, não deixa de ser um tipo de orgulho também. Quando nós nos orgulhamos e ficamos muito preocupados com a nossa reputação. Às vezes nós temos oportunidade de confiar em alguém para que possa nos ajudar, mas nós não isso aí, Josi, não pedimos ajuda. Nós fazemos o quê? Nós ficamos ali sozinhos, sofrendo, sem pedir ajuda, é um tipo de orgulho. E qual é a estratégia de Leviatã, meus queridos? Nos isolar. Porque uma presa, né, uma pessoa isolada, ela é uma presa fácil para o inimigo. Quando nós estamos ali, numa quantidade de pessoas e todos juntos, é mais difícil do inimigo ter acesso.
Mas quando nós ficamos sozinhos, justamente, quando nós ficamos sozinhos, o que faz? Ele opera com muito mais facilidade. Então, é justamente colocando orgulho no nosso coração, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos autossuficientes, eu não posso confiar em ninguém agora, né? Ninguém vai me entender, e aí nós nos isolamos. É o que a Josi colocou ali, vem a depressão, vem a tristeza. Por isso, é um mês onde a depressão atua muito, justamente por conta desse trono. E às vezes nós não entendemos. O trono opositor, porque a bênção desse mês é o quê, gente? Eloquência no falar, sabedoria no falar, é uma unção de alegria, de leveza, do pranto, da tristeza sendo transformada em alegria. Aí o trono opositor faz o quê? Coloca orgulho no coração da pessoa, a pessoa fica isolada, com problema, isolada e se torna uma presa fácil para ele. Monstruosidade, caos e destruição. Leviatã é frequentemente associado a desastres naturais e eventos catastróficos, como tempestades, furacões, terremotos e tsunamis. Sua presença é vista como trazendo caos e destruição, alimenta o medo e o terror, no físico e no espiritual. Depressão, por viver em abismos, leva as pessoas ao desconhecido e ao mundo perigoso do isolamento e depressão. O que nós acabamos de falar, isso, como a Angélica colocou, por isso temos que vestir a nossa armadura espiritual, principalmente o capacete da salvação e a couraça da justiça, porque o capacete ele protege a nossa mente, a couraça da justiça protege as nossas emoções, é um tempo de ajustar todos os dias, pedir aos anjos para ajustar a nossa armadura espiritual. Então, rebelião e oposição a Deus, um ser que se opõe ao Deus Criador e à ordem divina. Sua rebeldia é uma expressão de sua natureza maligna e de seu desejo de subverter a autoridade divina. Então, é um trono que se opõe a Deus. Então, é um tempo também de muita rebelião para aquelas pessoas que não estão alinhadas. Símbolo do mal, em parceria com Satanás e aos poderes do mal, induz pessoas ao mal. Manipulador das marés e águas, tanto no natural quanto dentro das pessoas. Gente, o nosso corpo é em torno de 70% de água. Não é isso? E esse trono, ele trabalha dessa forma, manipulando, tanto no natural quanto dentro de nós, afetando o nosso humor e relacionamento. Do nada a pessoa começa a explodir, do nada a pessoa está irada e não sabe por que está acontecendo. São as frequências dos tronos malignos. E nós precisamos usar as armas, a alegria. Como nós vamos fazer? Comece a sorrir, comece a colocar um louvor na sua casa, vai dançar, vai rir, vai lembrar dos feitos que Deus fez na sua vida. Tire um tempo para sorrir, essa é a sua arma de guerra nesse mês. Então, é assim que ele age. As águas dentro de nós, elas começam a ficar o quê? Ficar revoltas, ficar turbulentas. E ali começa a vir essa irritabilidade, o humor começa a mudar de uma hora para outra. Aí nós achamos, vai se tratar. Muitas vezes pode ser sim, os hormônios, mas na maioria das vezes é espiritual e nós não sabemos como agir nessa situação. Corrupção e engano nas esferas de governo e liderança é o gerador de corrupção. Né? Então, a gente sabe aonde ele está operando aí muito. Amém, gente? Então, aqui eu fiz um resumo para vocês do mês de Adar. Até aqui tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre Purim, porque nós já estamos aí na porta desse portal. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Ou alguém que está aqui? Podem fazer sobre o que nós acabamos de falar, o mês de Adar. Todo mundo alinhadinho? Gente, não tenham vergonha, tá? Nós estamos aqui todos aprendendo juntos. Nós falamos, precisamos então, caminhar com entendimento. Esse mês já acaba esse portal, entra outro portal. Agora. Oi? Agora, acabando o mês de março, aí já acaba esse portal De fevereiro. Que está aberto, né? Da tristeza, e abre outro portal. Naomi, seu microfone está ligado. Oi? Não. Isso. Agora, no dia... No meado de março,
termina o mês bíblico e também um ano bíblico. São 2 portais aí, e na realidade são 3 portais que vão se abrir agora em março, que é o portal de uma nova estação. Nós estamos saindo da estação de inverno no âmbito do espírito, que é uma estação difícil que nós passamos, mas graças a Deus, gente, nós prevalecemos, por isso agora vem o tempo de riso, de canto, de festa, não foi fácil para ninguém, todos nós, cada um tivemos as nossas guerras, mas nós vencemos para a glória do Senhor. E então muda de estação, muda também de ano bíblico e muda também de mês. Então são 3 portais que vão se abrir agora em março. Certo? Então, vamos passar aqui para a festa de Purim. Abra a Bíblia aí, alguém para mim, Esther 8, 11, 12. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. Esther 8, 11 e 12. Já, a gente quer ver que logo fica perdendo tempo. Vocês vão ter. Obrigado. Pode falar, quem achou pode ler. Pode ler, Monique. Saudade, Monique. Tudo bem. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, do 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Muito bem, então nós vemos aqui, olha, que foi concedido um decreto para os judeus, certo? Para que eles pudessem se reunir, se proteger, destruir, matar, aniquilar qualquer força armada contra eles. Então, é esse decreto que está sendo levantado contra os nossos inimigos. Frisando que nós não estamos falando de inimigo aqui, ó, de carne, sangue, nós estamos falando dos inimigos espirituais que se levantaram contra nós. Então, é um tempo que Deus está fazendo o quê? Está nos dando também essa vitória. Decretos que estão sendo liberados em nosso favor para nós nos protegermos, para nós destruirmos, matar, aniquilar qualquer força armada contra nós. Olha que forte. E aqui é onde a Monique leu no finalzinho, do 11, vem dizendo, e o direito de saquear os bens dos inimigos. Grifem esse texto na Bíblia de vocês e decretem, é uma chave poderosa. O Senhor, neste mês, no dia 14 de Adar, está nos dando o direito de saquear os bens dos nossos inimigos. Lá em Isaías 42, 22, vem dizendo, este povo foi saqueado e roubado, estão presos em cavernas, em prisões, porque não há ninguém que requeira, não há ninguém que diga devolva, é tempo de você requerer tudo aquilo que as trevas roubou, é no seu casamento? Requeira, é na sua saúde? Requeira, é nas suas finanças? Requeira. Na área que for, é tempo de requerer e saquear, meus queridos, saquear o inferno, pegar o que é seu por direito. O preço já foi pago. Yeshua já despojou os poderes principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles da cruz. Ele já venceu, já é seu por direito. E o que você precisa agora é, com entendimento, se apropriar disso. Amém? Então, a festa de Purim, ela fala justamente sobre isso, é algo maravilhoso. Nós falamos sobre o Moedim, sobre o tempo determinado pelo Eterno. E esse é o tempo onde esse portal maravilhoso está aberto em nosso favor. Não é só para o povo judeu, nós fomos enxertados na videira. Nós fazemos parte também das mesmas bênçãos. Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele nos enxertou na videira. Para quê? Para que nós façamos parte das mesmas bênçãos do povo judeu, para que nós façamos parte das mesmas bênçãos do povo de Israel. Amém? Então, a base de Purim é o inimigo
tramou contra nós, e isso contribuiu para o nosso bem. Uma chave, anote essa chave e declare isso quando você estiver orando, decrete: o inimigo tramou contra a minha vida, o inimigo tramou contra a minha família, tramou contra o meu filho, contra a minha filha, contra o meu casamento, contra as minhas finanças, mas isso contribuiu para o meu bem. Purim é uma celebração que diz: houve uma trama maligna para destruir aquilo que representamos nessa terra, para que isso nos paralise e impeça de fluir. Essa é a estratégia do inferno, por isso Deus abriu esse portal em nosso favor. Porque o inimigo ele vem com todo o ímpeto para quê, meus queridos? Para nos tirar do nosso destino profético. É uma trama do inferno para nos destruir, para que nós não venhamos viver aqui na terra aquilo que Deus já preparou para nós na eternidade. Então, é um tempo de nós nos apropriarmos desse portal e entrarmos. Purim é celebrado por pessoas posicionadas, que decidiram vencer as obras e os ataques do inimigo, que decidiram ter ousadia, coragem para vencer toda uma estrutura maligna, toda uma estrutura satânica. Nós somos, meus queridos, se você está aqui nessa noite, é porque você faz parte desses. Você faz parte desses corajosos. Você faz parte desses posicionados que decidiu vencer os ataques do inimigo, que decidiu ter ousadia, ter coragem para vencer toda essa estrutura maligna. Quando chegou ali o Mardoqueu, o primo de Esther, diante dela e dizendo: quem sabe não foi para isso que Deus te chamou. Naquele momento Esther teve medo. E o medo paralisa a gente, mas depois ela reagiu. Então Deus está dizendo para você nessa noite: reaja. Reaja, saia da zona de conforto e vai para o ataque. O portal está sendo aberto. Se aproprie daquilo que é seu. Nós só vamos ter um portal como esse. Não consegui entender, Fernanda. Depois você abre o microfone e fala comigo, que não consegui entender. Um portal como esse só o ano que vem novamente. Então, se aproprie do que Deus tem preparado para você. Em Purim, nós levantamos decretos, pois vemos isso na palavra. Ramã, ele foi ao rei e pediu o decreto de morte para Mardoqueu e para o povo judeu. Mas Esther também foi ao rei e pediu o revogamento do decreto anterior e que fosse estabelecido um novo decreto. Alguém abra para mim aí, Esther 8:8. Escreveram agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Viu aqui como que foi? Foi, né, revertido a situação? Foi feito um decreto contra Mardoqueu e o povo judeu, mas o rei fez o quê? Ele reverteu esse quadro. A Monique leu, olha, escreva agora outro decreto em nome do rei. Então, este é um tempo de você escrever literalmente, pegar uma caneta e um papel. Eu faço isso todo ano nesse portal. E escrever aí um decreto, revertendo o decreto das trevas contra a sua casa, contra as suas finanças, contra o seu ministério, contra a sua saúde, contra o seu casamento. Como melhor lhes parecer, e sele-no com o anel do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei é selado, e selado com o anel do rei pode ser revogado. É tempo de você escrever novos decretos. Todo decreto das trevas sendo revogado, decretos do céu sendo estabelecidos sobre sua vida, sobre sua casa, sobre suas finanças. Gente, o melhor dessa terra Deus deu para os filhos. Por isso que Deus está trazendo esse entendimento novamente para a igreja. Durante muito tempo a igreja ficou com aquela mentalidade grega, religiosa, onde, né, nós não podemos sermos bem-sucedidos nas finanças, porque não vamos entrar, o rico não entra no reino do céu aonde? O nosso coração não pode estar no dinheiro. O dinheiro é para nós abençoarmos o reino, mas o melhor dessa terra Deus deu para os filhos. Nós devemos colocar diante do Senhor e pedir mudança de sorte na área em que está travada. Qual a área sua que está travada? Anote aí.
É hora de você pedir mudança de sorte nesta área. Esse é um tempo de mudança de sorte. Então, decrete sobre o seu ministério, decrete sobre a sua saúde, sobre seus filhos, sobre sua família, bens, sobre o seu coração e tudo quanto você necessita alcançar da parte do Senhor. É importante. Tem o microfone aberto. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando tem essa questão de eu declarar e de eu tomar posse, de eu proclamar, isso eu tenho que fazer só no início do mês? Ou essa oração, essas anotações tem que ser durante o mês inteiro, nos jejuns? Como que funciona essas declarações aí? Ou vou anotar e vou repetir sempre as orações? Como que funciona isso? Desculpa perguntar, mas... Quando nós estamos falando de calendário bíblico, eu faço isso, Marcone, o mês inteiro. No início do mês, eu ativo essas bênçãos sobre mim e eu renuncio a esses tronos, como eu coloquei lá no grupo da igreja. Amém? Mas durante todo o mês vem as frequências e eu vou ali declarando e renunciando a esses tronos. Agora, quando nós estamos falando de Purim, é uma data específica. Igual eu vou passar para vocês que estão aqui. Se eu esquecer de alguém, depois vocês me procuram no privado. Eu vou passar todos os dias uma declaração. Nós vamos fazer hoje juntos, certo? E nós vamos fazer até o dia 12, porque no dia 13, nós vamos ler aqui na Bíblia, né? Já começa quando o decreto favorável está sendo entregue para o povo. Então, todo dia nós vamos fazer aqui decretos favoráveis para nós. Amém? E quando chegar, e vocês podem fazer, além desse, um decreto pessoal de vocês. Naomi, que é advogada, sabe muito bem como faz uma defesa. A Josi e o Pablo também sabem como faz uma defesa. É desse jeitinho mesmo. Vocês vão fazer uma defesa, certo? Decretando e declarando que esses decretos das trevas nessa área de vocês está sendo revogado. É importante avaliar e quem, gente, quiser fazer, dependendo de como estiver. Por isso é um tempo, vocês entendem quando eu falei no início, tempo de arrependimento e quebrantamento. O Espírito Santo de Deus começa a trazer à nossa memória algumas coisas que nós fizemos que as trevas estão tendo legalidade. O trono de Deus é justiça. O trono dele é justiça. Já vou deixar você falar, tá, Angélica? Nós temos que entender isso. Então, se eu estou devendo algo para as trevas, como eu vou requerer? Primeiro, o povo foi lá, se humilhou, jejuou, se quebrantou diante de Deus, confessaram os seus pecados. E ali foram, então, com um novo decreto. O rei falou, faça um novo decreto. A partir desse momento, eu vou selar com o meu anel e esse decreto é o que vai valer. Então, é um tempo de arrependimento, pedido de perdão, não vai na presença de Deus de qualquer jeito. Amém? Só para frisar, o rei deu a oportunidade do povo judeu de guerrear, de lutar pela sua liberdade e pela sua vida. No momento ali é um decreto de morte, mas como ele não podia revogar o seu decreto, como rei, ele deu ao povo judeu a liberdade de poder guerrear contra o povo que ia atacar. E nós somos atacados diariamente nesse período pelas trevas. Então Deus está dando nós o direito de nos guerrearmos e vencermos em nome de Jesus. Amém. Isso aí, entenderam o que Heraldo falou? Certinho. É uma oportunidade que Deus está nos dando de guerrear. É onde esse portal está aberto em nosso favor. Então, é importante avaliar se é o diabo que está com decretos contra ou se somos nós que temos decretado contra nós mesmos através de promissórias que nós assinamos, né? Coisas que nós fizemos e que deu aí essas legalidades. As escritas de dívidas somos nós que assinamos. Precisamos fazer o exercício de análise em qual área de nossas vidas estão travadas, fazer o mapeamento para identificar a área e quando essa situação se iniciou. É importante nós avaliarmos se é o diabo que está com decretos contra nós ou se somos nós mesmos que temos decretos contra nós. Através de quê, gente? Através de promissórias que nós assinamos, atitudes, palavras, nós mesmos amaldiçoamos. Não adianta que eu não vou chegar a lugar nenhum, não adianta que eu não vou dar certo, não adianta que meu filho, eu já tentei, mas já perdi esperança, porque ele não tem jeito. Olha, eu estou decretando. Né? É isso que nós precisamos agora rever.
Porque muitas vezes somos nós mesmos. Então, meu casamento não tem jeito, já sei que as minhas finanças vai sempre ser desse jeito. Então, precisamos fazer o exercício de análise em qual área de nossas vidas estão travadas, fazer um mapeamento para identificar a área e quando essa situação se iniciou, como eu já disse. Aí agora, para nós finalizarmos essa parte, agora eu preciso abrir seu celular aqui, que nós vamos fazer hoje um decreto, tá bom? Juntos. Primeiro eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, deixar a Angélica falar, tá bom, Angélica? E se alguém mais quiser falar, depois nós vamos fazer o decreto. Só vou ler aqui. Rapidinho. Pode falar, então. Depois Não, pode falar. Desculpa, minha pastora. Pode falar. Rapidinho aqui, aproveitar aqui um pouco. Quando você fala sobre o pessoal, né, para a gente fazer o decreto, é importante dizer que quando nós estamos ali escrevendo, o falar em voz, né? Igual quando Deus estava criando tudo, né? Deus não criou só no pensamento, ele abriu a boca e falou, haja. Então, nesse momento é importante também falar, porque o mundo espiritual, ele é vivo, ele precisa ouvir de nós, não é isso? Isso, até porque tudo é frequência, é o som. Então, nós temos que ativar no mundo do espírito. Muito bem, Angélica. Muito bem lembrado. Eu vou ler aqui, para não demorar muito, Esther 9, 18 a 25, para vocês compreenderem melhor. Nós, a partir de amanhã, nós vamos começar a ler com afinco este livro, se dedicar à leitura, para vocês compreenderem, saber como se posicionar nessa semana, certo? É necessário a gente estudar. Então, os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Então, é um dia de festa, certo? No 14º dia, ele vai cair de terça para quarta. É um dia de nós celebrarmos. Faça na sua casa um jantar diferente, se alegre com a família, faça uma comidinha gostosa e fala, Senhor, hoje é dia de festa nessa casa, porque decretos das trevas foram revogados, novos decretos vindo do céu está vindo sobre nós e traga a existência. Meus queridos, mentaliza. Tudo que você fizer primeiro começa na nossa mente. A nossa mente é criativa, é a mente de Yeshua. Deus nos deu uma mente criativa. Então, você fez o decreto e já começa a visualizar a sua vitória. E vai para a mesa com seus amigos, com a sua família, festejar esse tempo de vitória, de conquista, porque os seus inimigos foram derrotados. Isso é uma ordenança bíblica, está na palavra. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos, enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 10º dia do 5º mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em festa, num dia de festa. Começa a declarar essa palavra. Nesse dia vocês pegam a Bíblia, isso são chaves, são decretos. Começa a trazer a existência, Senhor, hoje nós estamos felizes, no 14º dia de Adar, nós estamos aqui comemorando, porque nesses dias o Senhor nos livrou dos nossos inimigos. O Senhor neste mês fez com que a nossa tristeza tornasse alegria, o nosso pranto, por isso transformou hoje em um dia de festa. Você está ativando a palavra de Deus na sua vida, e a Bíblia diz que Deus vela para cumpri-la, Ele trabalha todos os dias para cumprir essa palavra. Escreveu-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dia de festa e de alegria, de trocas de presente e de ofertas aos pobres. É um tempo também para quem pode, né, dar essa oferta às pessoas que precisam, é de tzedakah, não é isso que fala? E assim os judeus que é uma forma de quê? De gratidão. Assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Ramã, filho de Agagita, Hamedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado Opur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei,
ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça. Decrete, Senhor, nesse dia de Purim, o Senhor está fazendo com que o plano maligno dos nossos inimigos estão se voltando contra a sua própria cabeça, em nome de Yeshua. Outra chave na palavra que você precisa anotar, decretar essa palavra. O que a Angélica falou, o haja de Deus. Deus nos deu o que nós somos semelhantes a Deus. A imagem e semelhança. Nós somos seres criativos, são criados com o poder da palavra. Por isso nós temos que ter muito cuidado daquilo que nós falamos. Alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Pastora, é dia 3 de março, não é isso? Isso, vai ser do dia 2 às 18 horas até às 18 horas do dia 3, certo? Então, nós vamos começar hoje com os decretos. Porque 14 de Adar não é 14 de março. Não. Porque Adar começou 17 de fevereiro, não é isso? Isso aí, muito bem. É isso aí. Certíssimo. Vocês entenderam, né, gente? Às vezes a dúvida dela pode ser a de vocês também. Nós não estamos falando do calendário gregoriano. Fala, Angélica. Uma outra dúvida que pode ser a dúvida de algumas pessoas, e como eu ganhei tempo aqui, ó, que benção, estou falando. Lembrar que, às vezes, a pessoa fala assim, ai, mas tudo é ofertar, tudo é fazer um destacar, mas lembrar que a oferta, ela é uma identidade, ela sobe as narinas como uma identidade nossa. Não é, pastora? Sim, se eu estiver errada, me corrija. Então, a oferta, ela é viva. O dinheiro, Deus não precisa, mas é uma moeda, é vivo no mundo espiritual. Por isso fazemos. Porque fala sangue, né? Suor. É um tipo de sangue, o sangue branco, o suor. Então, o sangue sendo elevado ao altar, essa oferta ela é elevada no altar de Deus e fala diante dos tribunais a nosso favor. Então, aqui está falando ajudar o quê? Ajudar os pobres, aquelas pessoas que necessitam. Foi o que eles fizeram naquele momento. Às vezes nós sabemos de alguém que está necessitando, precisando de uma ajuda. Esse é o tempo, porque essas ofertas elas falam também em nosso favor. Amém? Mais alguém? Sim. Pode repetir, por favor, qual o dia? Dia 2, começa às 18? Às 18 até o dia 3 às 18. É o dia 14 de Adar. No dia 13 foi dado o veredito favorável, como nós lemos na palavra. E no dia 14 eles comemoraram, é dia de festa. Então é tempo de você celebrar na sua casa essa vitória. Gente, traga a existência, isso na vida de vocês. O Narbani, para quem assistiu o culto sábado, ele falou sobre fé. E a fé é o que? É a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós trazemos a existência como já tivesse acontecido. Deus já fez. O que nós precisamos é trazer a existência. Por quê? Se está na palavra, se nós estamos fazendo aquilo que está na palavra, o que impede de acontecer? A nossa fé. É só frisar, e quando falou assim, a pastora Ruth, e a gente comemorar o 14º dia, né? Aí eu moro sozinho, o que eu vou fazer? Faço um almoço especial. Você não tem um anjo que Deus colocou a seu dispor? Se não agradece todo dia que você almoça, você não santifica a comida, esse é um dia especial que Yeshua vai estar sentado na mesa com você, que os seus anjos já estão sentados na mesa com você. Faça com alegria. Marconi está lá nos Estados Unidos, está sozinho? Pastor, estou sozinho aqui. Estou trabalhando ainda, pastor. Mas você coloca lá. Aqui está fazendo 11 graus aqui agora, de frio. Tá frio mesmo por aí. Por isso que eu lembrei de você. Então você vai lá, vai ter um iFood, você compra lá aquela comida lá, senta na mesa e agradece ao Senhor. E festeja. Vou fazer um churrasco aqui, uma carne quentinha, né? Você eu estou trabalhando né, ainda, desculpa aí, pastor, mas eu vi um pouco de estudo aí e vou separar esse tempo aí. Eu gravei, Marconi, eu mando para você. Vamos ver esse tempo, se consegue, porque ele ficou grande. Mas para você, Marconi, é um tempo muito precioso para aquilo que você tem buscado. Né? Reverter esses decretos, entendeu? Muito precioso. Claro. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Não? Então, nós podemos fazer o decreto?
Nós vamos fazer esse de hoje, eu vou falando, vocês vão repetindo, tá bom? E todos os dias, pela manhã, eu vou colocar. Existem os portais. Eu vou mandar para vocês uma relação dos horários dos portais. E vocês veem qual que vocês se identificam mais. É muito importante quando nós temos esse entendimento e conseguimos entrar nos portais. Tá? Cada um deles tem algo poderoso vindo da parte de Deus, né? Cada um se identifica com um portal, inclusive cada tribo nossa, ela está no portal. A tribo de Naftali, essa tribo, ela fica na retaguarda e no portal norte, certo? Então, eu vou entrar no portal norte, esse é o portal do meio-dia, é um portal que eu gosto, a Angélica também gosta muito desse portal, é um portal poderoso. Então, é justamente da tribo desse mês, mas eu não estou dizendo que você tem que fazer essa oração meio-dia. Faça o horário que você puder, dentro da sua possibilidade, que você faça seus decretos com consciência. É só uma sugestão, tá bom? Podemos fazer, então? Pastora, não é obrigando, não, mas só para ficar claro que o Portal Norte traz a prosperidade. Sim, isso aí, traz a prosperidade. E é também do Dalet, né, que quer dizer porta. E é o portal do Sol da Justiça, Yeshua, o Sol da Justiça. Então, é um portal muito precioso. Mas fica a critério de cada um, porque às vezes alguém está no serviço, não pode, né? Então, vai no portal que você puder, mas faça uma oração consciente. Meia-noite também, né? Um portal muito bom. Vamos começar, então? Certinho? Então, vamos lá. Gente, façam com o coração. Façam com consciência. Não adianta fazer repetindo, tá? Concentre nas palavras que você está liberando. Lembra do que a Angélica falou, né? Veio do trono, o haja de Deus, o poder criativo através da sua palavra. Amém? Então, vamos começar. Pai, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento e peço que nesse dia eu possa expor à luz de Cristo tudo que ainda está em mim e desagrada ao Senhor. Tudo que ainda me liga à descendência caída. Tudo aquilo que ainda está no oculto e em trevas na minha vida, que seja exposto hoje na luz, que seja confessado e abandonado, para que eu possa sair com decretos novos, estabelecidos pelo Senhor. Santo Espírito de Deus, me mostra aonde estão os vilões dentro de mim, aonde estão as áreas da minha vida que ainda não foram tratadas e curadas. Senhor, tira de dentro de mim toda a raiz que vem dos amalequitas, uma raiz má que precisa ser arrancada de dentro de mim. O DNA da maldade, da soberba e do orgulho. Nesse dia, venho orar ao Pai, rogando que me limpe profundamente, não apenas tirando os frutos, mas a raiz dessa maldade. Se essa raiz permanecer, eu reconheço que não haverá culpados para as minhas percas, além de eu mesmo. Reconheço que estava morto em meus delitos e pecados, condenado, sentenciado, mas Jesus veio me trazer o milagre do perdão, da restauração. Veio romper com o véu que me separava de Deus e rasgar toda a sentença que me era contrária. Quero levantar um altar de consagração e santificação ao Senhor nesse dia, assim como Moisés edificou um altar e declarar que o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi é o seu nome. Declaro que Jesus
é meu purim. Por meio dele, todas as sentenças já foram quebradas em minha vida. Colossenses 2:14 diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Retiro os dardos inflamados do inimigo e me desconecto de suas frequências de engano. Rejeito e renuncio toda voz que tenta me convencer de mentiras. Renuncio que tenho que viver em miséria e sou um fracassado. Renuncio que tenho que viver preso e escravo ao meu passado. Renuncio que meus filhos e entes queridos não vão receber Jesus e nunca vão mudar. Renuncio que as coisas são assim mesmo e não tem jeito para a minha vida. Renuncio que os planos de Deus não se concretizarão na minha vida. Renuncio que não sou amado por Deus ou pelas pessoas. Renuncio que tudo aquilo o que faço dá errado. Renuncio que estou preso a um destino falso de doenças, fracasso, miséria e incapacidades. Renuncio que nunca vou vencer meus medos ou bloqueios. Renuncio que traumas do passado nunca serão vencidos. Renuncio a mente grego-romana. Renuncio o espírito da Grécia e o espírito da Pérsia. Eu repreendo e rejeito todo espírito de escravidão do passado e me desligo de toda maldição genética e hereditária. Profetizo que vou viver toda a extensão da autoridade do reino e do Filho. Todos estes decretos de morte que o diabo lançou sobre mim, eu não aceito. Rejeito, renuncio e devolvo seus decretos mentirosos sobre minha vida. Sejam anulados. Hoje eu renuncio à força espiritual que o diabo preparou para mim, em qualquer área que ele quis me destruir. Eu saio desta dimensão de morte espiritual e recebo o decreto dos reis e meu Senhor Jesus Cristo a meu favor. Em nome de Yeshua, amém. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos dessa palavra, meus irmãos. Rafael, você quer falar? Sou eu, pastora Raíssa. Pode falar, Raíssa. Enquanto a gente estava falando do decreto, eu estava aqui orando e o Senhor me mostrava a gente diante do juiz e declarando mesmo essa palavra. Eu consegui ver, não todos, mas muitos que estão aqui na chamada, eu via com a roupinha preta, aquela golinha branca, e a gente de frente para não era tipo um soldado, e a gente ia declarando essas palavras. E eu consegui ver alguns rostos de vocês declarando essa palavra diante do juiz. Amém, glória a Deus. É assim que nós estamos mesmo, diante do tribunal, declarando, por isso a seriedade, tá? A partir de agora vocês têm o entendimento, então um tempo de quebrantamento, perdão, peça perdão ao Senhor por aquilo que você fez, né? Se você fez algo com alguém, peça perdão a essa pessoa, se não tem mais contato com ela, né? Peça perdão a Deus, se precisa, como é que eu posso dizer, esqueci a palavra agora. Ressarcir alguém algo, né? Faça isso para que você possa receber um veredito favorável. É um portal tremendo que nós vamos viver só o ano que vem novamente, nesse novo ciclo. Amém?
Eu vou pedir, a pastora Andréia está aí? Shalom. Shalom, shalom, pastora. Você ora para a gente finalizar, pastora? Amém. Senhor, obrigada, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso, Pai. Nós te damos graças, Pai. Estamos aqui recebendo, Pai, o estudo do Senhor, Pai. Como, Senhor Deus, o Senhor ministrou meu coração, Pai. Ô, Pai, de muitas pessoas, Senhor Deus, algumas, né, no nível maior de conhecimentos, Pai. Outros, Pai, sendo elevadas, Pai. Outros ainda, Pai, não dando muito crédito, Senhor. Mas o Senhor é aquele, meu Deus, que faz com que aqueles que busquem ao Senhor, Pai, que eles não sejam enganados, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser enganados pela nossa mente, Pai. Que nós não venhamos ser enganados pelas pessoas, mas que nós venhamos realmente viver essa palavra, Pai. Que este mês, Senhor Deus, seja um mês de muitas alegrias em Ti, Pai. Que seja um mês, Pai, onde nós vamos nos regozijar no Senhor. Porque assim diz na Tua palavra, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do Teu coração. Ó Senhor Deus, que nós venhamos nos deleitar em Ti, Pai. Ó Deus, que o ministro deste mês, Pai, o CUF venha, Senhor Deus, nos direcionar, ministrar os nossos corações, Pai. Que nós venhamos, Pai, ter relacionamento, Senhor Deus, com o Teu reino, Pai, com a Tua vontade, Senhor Deus. E que o Senhor venha tirar, Pai, qualquer um, Pai, de nós, Pai, dos nossos familiares, Pai, que está, Pai, sobre, Pai, as trevas, Pai, sobre o governo das trevas, Pai, muitas vezes depressivos, irados, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, com a Tua revelação, Pai, e venha tirar deste lugar, Pai, e nos colocar no lugar de alegria no Senhor. Nós te damos graças, Pai, pela vida da pastora Ruth, do pastor Heraldo, Pai, dos filhos. Nós te damos graças por cada um, Pai, que está aqui nesta noite, Pai, e que as bênçãos do Senhor, Pai, sejam sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas casas, Pai, e que nós venhamos viver, Pai, intensamente tudo que está na Tua palavra, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Yeshua. Amém. 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 Gente, eu estou aqui à disposição. Eu vou mandar para vocês a partir de amanhã, todos os dias, os decretos, tá? E o que precisa ser revogado, mas podem fazer também um decreto pessoal dentro daquilo que vocês estão buscando. Aquilo que nós pudermos orientar, nós estamos à disposição. Quero agradecer a cada um que participou, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês, tá bom? Cheiro, shalom. Cheiro, shalom, shalom. Até depois. Até depois.